Olá, amigos. Sou Claudete Moura. Estamos trabalhando nesse programa, no estudo de O Livro dos Médiuns, para que as pessoas que queiram saber um pouco mais a respeito da mediunidade possam usufruir desses ensinamentos do Livro dos Médiuns e também possam exercitar a mediunidade de uma maneira mais correta, de acordo com a doutrina espírita nos traz e Jesus nos orienta. No programa anterior, nós estávamos falando da aptidão de certos médiuns para línguas, música, desenho, e estávamos falando que a mediunidade independe da inteligência ou das qualidades morais do médium. E isso é uma coisa que muitas pessoas contestam. Como é que foi dada a mediunidade para uma pessoa que não sabe o que fazer com ela? Geralmente foi dado para que ela aprenda o que fazer, né? Então, na falta de melhor instrumento, o espírito pode se servir de quem ele tem à mão. O espírito precisa passar uma mensagem, ele só tem aquele instrumento, então vai por ele mesmo. Ele utiliza de acordo com a sua necessidade. Mas é natural que para as comunicações de certa ordem, o espírito prefira médiuns que lhe ofereça menos obstáculos materiais. O que quer dizer isso? O médium que não tem muita inteligência desenvolvida, ele vai se prestar a algumas mensagens, sim, né, muito boas às vezes, mensagens que vão alegrar o coração de muitas pessoas, né? Vão agradar a muitos, mas ele não pode passar daquela parte onde ele não tem a capacidade de entendimento. Então, quando os espíritos precisam de uma comunicação mais completa ou de uma ordem mais elevada, ele vai preferir médiuns que lhe ofereça menos obstáculos materiais. Que obstáculos são esses? Que quando o espírito fala, passa o pensamento sobre algum assunto, o médium já conhecendo o assunto, ele já tem mais capacidade para decodificar esse pensamento do espírito. Então, é por isso. Mas o médium também que não tem... Nós sempre contamos a história de um amigo nosso, que é orador espírita, chamado Aguinaldo Paviani, e ele conta que o espírito que trabalha com ele, Dr. Klaus, eles têm até um programa na televisão, e ele sempre fala para ele, vai estudar, que a sua inteligência é limitada. Ele sempre conta rindo isso, porque ele acha que é bom o espírito lhe dar essa advertência. E quando o Dr. Klaus quer falar de um assunto mais complicado, e pede para ele pesquisar primeiro, porque quando ele for falar, quando ele for passar o ensinamento, ele já está, então, mais em dia com essa matéria. Então, é importante isso, que o médium procure sempre se atualizar, procure estudar, principalmente se ele quer servir para umas comunicações de ordem mais elevada. O mesmo fato se observa com relação às demais formas de pensamento, que pode ser pintura, desenho, versos, música. Um amigo nosso nos contou que ele queria muito trazer comunicação em versos, mas ele nunca conseguia. E o espírito falou para ele, vai estudar métrica, vai ver como é que faz, o que se compõe o verso, a poesia, depois daí sim, daí é possível. E ele diz que fez isso e conseguiu uma comunicação em versos. Então é interessante que o médium tenha um pouco de conhecimento. Pintura, por exemplo. Nós temos esses programas de pinturas mediúnicas em algumas casas espíritas ou em alguns eventos espíritas. É certo que o médium já tem
Ou ele já teve algum conhecimento anterior, ou ele já tem algum conhecimento de pintura, para que o espírito possa passar. Desenho, mesma coisa, música, mesma coisa. Porque nós sabemos que às vezes pessoas que nunca estudaram música, às vezes pegam um instrumento qualquer e tocam esse instrumento, alguma música que eles nunca ouviram. Então, nós sabemos que isso tudo é possível porque o médium ele não está na sua primeira existência. E se a mediunidade já está espontânea e já está dando para comunicação com os espíritos, ela não é dessa existência, ela já começou a desenvolver antes. Por isso que eles conseguem, então, fazer essas transmissões, né? Os médiuns, diz Kardec, transmitem o pensamento dos espíritos pelos meios mecânicos de que dispõem. Então, da maneira que eles vão dispor, se é para escrever, se é para falar, se é para fazer um desenho, eles vão transmitir esse pensamento do espírito pelo meio de que eles dispõem. E os conhecimentos adquiridos nunca se perdem para o espírito, que deve atingir a perfeição em todas as coisas. Então, quer dizer, se o médium já tem um conhecimento anterior, na hora do transe mediúnico, ele pode acessar esse conhecimento. Por isso que alguns médiuns têm mais facilidade no receituário mediúnico, por exemplo. Ivone Pereira foi uma médium que trabalhou muito tempo com o Dr. Bezerra de Menezes no receituário mediúnico, receitando homeopatia para os doentes que procuravam o centro espírita. Chico Xavier, da mesma forma, também trabalhou com o Dr. Bezerra e outros médicos também. Então, o que esses médios souberam no passado, dá a eles, sem que eles percebam, uma facilidade que eles não possuem hoje. No estado habitual, eles não têm essa facilidade. Mas esse conhecimento do passado, numa hora de um transe mediúnico que ele pode acessar, dá para eles, então, essa facilidade com que eles conseguem trabalhar. Assim, o camponês, o homem culto, poderá dizer as mais belas coisas, exprimir os mais elevados pensamentos, os mais filosóficos, falando como camponês. Ele vai falar na sua linguagem simples, mas ele pode exprimir o pensamento do espírito, a beleza daquilo que o espírito está querendo passar, a essência da filosofia, na sua pureza, na sua simplicidade. Ele pode falar como ele mesmo, na sua linguagem, que ele não tem muito vocabulário, mas por quê? Que está acima de tudo é o pensamento. Olha, Chico Xavier, quando ele recebeu o Parnaso do Além-Túmulo, que foi aquele livro que ele fez com todos aqueles poemas que ele recebeu daqueles espíritos famosos que já haviam desencarnado e que aqui em vida eles foram grandes poetas, grandes intelectuais. Ele diz que quando ele estava molhando o canteiro lá de onde ele trabalhava, como empregado, lá funcionário, né, da agricultura que ele era, e tinha aquelas plantações, e ele tinha uma tarefa de regar aqueles canteiros, eram passados a ele tudo aquilo que era necessário para ele falar. Mas ele dizia assim, eram coisas muito mais elaboradas do que eu consegui passar. Ou seja, na sua linguagem mais simples, ele conseguia passar aquilo que os poetas, que os intelectuais estavam querendo dizer, de uma maneira mais simples. Isso fez com que muitas pessoas até duvidassem do Chico,
que ele estava inventando aquelas coisas. Ah, mas o Augusto dos Anjos nunca ia ter esse vocabulário. E o Chico falava, não tinha mesmo, era muito mais bonito, só que o que eu consegui foi isso. E olha que ele conseguiu uma coisa muito bem feita. Então é isso. Agora nós vamos ver uma dissertação de um espírito sobre o papel do médium. São dois espíritos que falam nessa dissertação. Um deles é Erasto, que foi discípulo de Paulo e trabalhou na codificação espírita, e o outro é Timóteo, que também foi um discípulo de Paulo e que Paulo escreveu a ele aquelas cartas famosas. Essa dissertação, então, nós vamos ver aqui uma parte. Qualquer que seja a natureza dos médiuns escreventes, mecânicos, semimecânicos ou intuitivos, nossos processos de comunicação por meio deles não variam na essência. O que eles quiseram dizer com isso? O médium pode ser mecânico, como nós já vimos, ele não tem noção do que ele está escrevendo. Ele só vai ver depois. Ele pode ser semimecânico, ele tem alguma noção, mas não totalmente. Intuitivo, ele sabe realmente tudo aquilo que ele está escrevendo. Então, olha o que esses espíritos estão falando. Qualquer que seja a natureza deles, eles podem ser mecânicos, ou então eles podem ser semimecânicos ou intuitivos, os processos de comunicação por meio deles têm a mesma essência, não variam. As coisas que são passadas são as mesmas, tanto pelo médium mecânico, pelo semimecânico ou pelo intuitivo. Os espíritos falam, nossas comunicações com os espíritos encarnados, diretamente ou com os espíritos propriamente ditos, se realizam unicamente pela irradiação do nosso pensamento. Então, tudo se dá através do pensamento. Todos os espíritos percebem o pensamento que desejamos transmitir-lhes, pelo simples fato de o dirigirmos a eles, dependendo de sua faculdade intelectual. Olha novamente o que nós já falamos. Dependendo da faculdade intelectual do espírito, ele vai perceber mais ou menos aquilo que o espírito está transmitindo para eles. Pelo simples fato de se dirigir a eles, eles vão irradiar esse pensamento. Por isso, esse pensamento irradiado, às vezes, é captado por vários médiuns, mas nem todos da mesma forma, porque há uma diversidade nos médiuns. Então, algum médium vai captar uma faceta daquele pensamento. O outro que tem mais facilidade para captar um outro lado daquilo que o espírito está querendo falar. Então, às vezes, um espírito irradiando o mesmo pensamento, se nós tivermos vários médiums, eles vão dar uma comunicação, a mesma na essência, mas com vocabulários diferentes, com formas de se comunicar diferentes, porque cada um é diferente do outro. Então, o que os espíritos falam? É mais fácil nos comunicarmos através de um médium que tem o cérebro cheio de conhecimentos adquiridos na vida atual e o espírito rico de conhecimentos anteriores. Olha só, o médium que numa existência anterior teve muitos conhecimentos e atualmente ele tem um cérebro cheio de conhecimentos adquiridos, é muito mais fácil para o espírito se comunicar com um médium dessa maneira. Então, encontramos no cérebro do médium
os elementos apropriados, a roupagem de palavras correspondentes ao nosso pensamento. Se o médium tem um vocabulário rico, então o espírito acha no cérebro dele palavras que condizem com aquele pensamento que ele está querendo passar. Então hoje nós estamos terminando o nosso programa, falando dessa dissertação dos espíritos sobre o papel do médium. Continuamos essa dissertação no próximo programa. Obrigado a todos que nos seguiram até aqui. Claudete Moura para o divulgar.net.